Tá, galerinha? Ó, o pessoal que tirou 7 na feira é porque, assim, a minha vontade era dar muito menos, tá? Eu dei 7 porque foi um combinado. Porém, teve gente que teve mau comportamento. Então, teve gente que a equipe tirou 8. O cara, né, vários professores, pô, fulano fez isso. Deu uma lista completa. Fulano fez aquilo. Fulano fez aquilo e atrapalhou esse. Aí eu tinha que ir lá e punir aquele cara. Como eu falei, vai ter nota diferenciada. Então, teve cara que a equipe tirou 8 e o cara tirou 5. Sim, porque ficou fazendo pirraça, ficou fazendo bagunça num lugar no outro. Certo, galera? Tomem cuidado com isso, meus amigos. Agora sim, matemática. Uma maneira de saber a distância de um carro que um carro pode percorrer com um tanque de combustível é por meio do rendimento deste carro com 1 litro de combustível. Alguns carros percorrem 8 km em média com 1 litro de combustível. Considerando que o tanque tem a capacidade de 45 litros e que uma pessoa realize uma viagem cuja distância seja de 240 km, responda! Qual é a distância máxima que esse carro pode percorrer com um tanque de combustível? Se ele afirmou categoricamente que fazia 8 km por litro e o tanque continha 45 litros, 320 mais 40, 360 quilômetros podem ser percorridos. Meu Deus! Observando o odômetro do carro, constata-se que a distância percorrida, o odômetro, aquele que tem os quilômetrozinhos ali passando, considere que um odômetro foi zerado ao encher o tanque de combustível e que este carro percorreu 240 km. Quanto gastou de combustível? Ué, eu multipliquei pela quantidade de combustível para achar a quilometragem. Se eu quisesse fazer o contrário, tá multiplicando, passa dinheiro, divide os lados por 8, né? É isso aí, então é dividir. Quanto que ele andou? 240 dividido por 8, 30. Então ele gastou 30 litros. Meu Deus! Cai na prova assim, professor? Não. Olha só que legal. O autor da apostila, o doutor, muito melhor que eu, o doutor ainda fez assim, ó, ele fez a divisão com as unidades, 8 km por litro. Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda, para justificar por que ficou litro, tá vendo? Ele fez a análise dimensional. Letra C. Considerando que R é maior ou igual a zero, é a quantidade que resta de combustível no tanque após a viagem, e que G é a quantidade gasta, escreva a função que relaciona R e G. Peraí. R é quanto resta. O tanque cheio tinha quanto? Ele está falando em quilômetros? Considerando que R é a quantidade de combustível. Ah, tá. Era 45 litros. Menos G, o que foi gasto? É isso? Então tá aí, ó. R, que é o que resta, é 45 menos G. Se eu quiser deixar bem bonita a função, eu posso chamar de R de G, como F de T ou F de X, para dizer que o R é uma função do G, que é o quanto eu gastei. Legal. Agora, considere que G é a quantidade gasta de combustível e D é a distância percorrida pelo carro. Escreva a função que relaciona o gasto G em função da distância percorrida D. G é igual? É verdade, né? A gente pegava a distância e dividia pelo consumo, né? D sobre 8. D sobre 8. Para ficar bonitinho, G de D é igual a D sobre 8. Letra E. Então, na verdade, assim, justamente por ele ter colocado, para mim, eu não preciso me preocupar. Né? Se eu estivesse fabricando isso pela primeira vez na frente de alguém, seria legal eu anunciar para o leitor de que esse D menor que zero não faz sentido, uma distância negativa não faz sentido, certo? Mas como ele fez isso para a gente, não seria necessário. Ótima colocação. Letra E. De acordo com os itens C e D, até agora estava achando meia boca, agora a partir do item C comecei a ficar mais animado. De acordo com os itens C e D, escreva a função que relaciona, escreva a função relacionada à quantidade R que resta de combustível após a viagem em função da distância D percorrida. Caramba, eu quero saber o quanto resta de combustível em função da distância. O que eu faço? Pois é, né? Ou seja, eu vou calcular a função R de G de D. Concorda comigo? Para tal, eu vou substituir
substituir no G o valor da função G. 45 menos, abre parênteses, não era assim? E no lugar da G a gente coloca D sobre 8. R de G de D é igual a 45 menos D sobre 8. Eu poderia tirar o MC e dividir para baixo, ficar por cima, mas posso deixar assim mesmo. Muito bem. Função composta, né? Isola numa, substituir na outra, função composta. Tu vê, ele continua, ele tirou o MC, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, ou para ficar mais prático, né, multiplica por 8 em cima e embaixo, certo? Ficaria 360, né? 360 menos D sobre 8. Quem chegou nisso também está corretíssimo, sem problema nenhum. Observe que a função obtida no item E fornece a quantidade R de combustível que resta no tanque após a viagem, em função da distância D percorrida. Porém, é possível determinar a distância percorrida D em função da quantidade R de combustível que resta no tanque. Porém, é possível determinar a distância percorrida, claro, né? É só inverter. Escreva a função que relaciona a distância percorrida em função da quantidade de combustível que resta no tanque. A equação original era, agora é 2, né? A equação original era R é igual a 360 menos D sobre 8. A gente, quando queria inverter, trocava x por y e isolava o novo y, não é isso? Certo? Seria esse o meu y e esse o meu x. Eu troquei. Esse virou y, né? Eu teria que isolar ele, né? Certo? Mas eu posso simplesmente isolar com essa letra mesmo. Passa multiplicando. Soma D em ambos os lados. E subtrai 8R em ambos os lados. Pronto, ó. Essa é a distância percorrida a partir de quanto restou. Claro que a gente nunca vai fazer isso, né? Medir quanto restou lá no tanque. Peraí, deixa eu ver quanto eu andei. Vai lá, vê, tira o tanque, a gasolina do tanque, vê quanto restou, abastece, vê quanto restou e depois faz a conta, né? A não sei que o odômetro esteja estragado, como do meu carro. Mas tem GPS hoje, né? 360 menos 8R. Ah, pois é. Olha só. A função original seria y igual a 360 menos x sobre 8. Certo? Eu trocando x por y, isolando o novo y, dá a mesma resposta. Faz sentido aquilo por uma técnica prática. Porque tu vê, eu denominar x e y é uma convenção matemática, que x é o número de partida e y de chegada. Mas se eu quisesse escrever o contrário, não teria maiores problemas, né? Desde que eu esteja consciente de que eu acabei de inverter a função. Aqui trocar de nome é um problema, porque aí o R é do que restou e o D é a distância. Se eu trocar, eu vou me iludir, eu vou achar que eu vou estar calculando quanto restou no tanque, mas não, eu vou estar calculando uma distância. Então, nesse caso, não faria muito sentido trocar as letras de posição. Ou seja, olha que bonita a tua colocação, aquela técnica que eu meio que doutrinei a galera, troca x por y, isola o y. É perigosa essa técnica, né? Nesse caso aí ela poderia trazer uma dor de cabeça para o aluno, eu acho. Mas se troca de x e y, não precisa fazer início, eu posso fazer Pode fazer depois. Depois trocar? Com certeza, a maioria dos livros pede para o aluno fazer essa troca antes, para ele, que ele já está acostumado, y igual a, para ele ir atrás desse y igual a. O aluno que está mais maduro, ele pode simplesmente isolar o x e nem trocar o nome, se for o caso. Se for esse que está estudando sozinho, ele pode nem trocar o nome. Muito boa observação. Ah, mas aí, então, quando eu for fazer isso, eu não preciso trocar de lugar, eu posso só isolar o x depois e... Sim, pode só trocar e depois na hora de denominar a função final, já que essa aqui eu chamei de f de x, chamar essa aqui também de f de x já é um erro, certo? Então, para mostrar que eu estou conhecedor do que está acontecendo, eu chamaria uma de f de x e a outra, qual é a notação mesmo? F menos 1 de x. Mas, realmente manter a notação depois da troca pode ser confuso.
Pode parecer que isso aqui calcula a mesma coisa que isso, e na verdade não, é justamente o inverso. Muito bem. Então tu vê, né? Era uma aulinha meia boca, mas graças à participação do colega ficou menos ruim. Lá na página 44, dizia o seguinte: na atividade anterior foram determinadas a função que fornece a quantidade de combustível existente no tanque após a viagem, em função da distância percorrida, e a função que fornece a distância percorrida em função da quantidade de combustível que resta no tanque. É verdade. Essas duas funções são denominadas funções inversas, pois uma função é... Não, isso aqui é piada. Essas duas funções são denominadas funções inversas, pois uma função inversa da outra. Muito legal. Matemática é complicado, né, cara? Como é que o cara vai decorar que é inversa? Vai, já tentei te dar chance, meu amor. Tu estás dormindo em pé, minha linda, tá bom? Me perdoa. Tá dormindo, não tô com uma alucinação assim. É terrível, tadinho. Vai descansar, minha linda, tá bom? Dorme mais na próxima aula, fala com o coordenador, explica. Tá? Vai lá, meu amor, eu tô querendo te ajudar, meu amor, quero que tu use. Mas por aí que tá, porque senão, de repente, os teus tutores não vão ficar sabendo o que tá acontecendo contigo, meu amor. Eu vou tentar te dar mais uma sugestão. Vai lá, lava o teu rostinho, toma uma aguinha, tá? Porque se tu dormir mais uma vez, eu vou ter que te retirar, meu lindo.